Dando seguimento ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos dar continuidade, estudarmos o capítulo 34. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estou aqui estudando a Tua palavra, que o Senhor me ajude, me oriente, me ilumine na explicação da Sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje conhecer o capítulo 34, que é um capítulo na história de Jacó, na história de sua filha, de uma filha de Jacó. Porque nós vimos no capítulo anterior que Jacó se encontra com Esaú, ocorre aquela reconciliação, mas depois cada um segue o seu caminho. E Jacó, depois dele ter escolhido habitar em tendas numa terra chamada de Sucote, na terra de Sucote, de lá ele parte com todos os seus familiares e chegam na cidade de Siquém, na terra de Canaã, ou seja, na terra dos seus pais, mas ainda não é totalmente na terra onde seu pai habita, mas sim na terra de Padã Arã, numa cidade chamada Siquém. E lá ele arma uma tenda junto da cidade. A gente viu isso no capítulo anterior. Aí no capítulo 34, começa assim: Ora, Diná, filha de Lia, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para a esposa? Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos do campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem, e saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se. E muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia ter feito. Então aqui nós vamos ver um caso onde a filha de Jacó, ela é estuprada, porque aqui esse capítulo 34 nos apresenta uma cativante história de Diná, a filha de Jacó, e seu inesperado encontro com um homem chamado Siquém, príncipe daquela terra, o príncipe da terra de Siquém. E essa parte bíblica, essa narrativa bíblica, nos leva a mergulhar em um cenário intrigante, onde os destinos de duas culturas se cruzam de maneira inesperada. Porque nós vamos ver aqui Diná, filha de Jacó, chega naquela terra. A palavra de Deus diz que ela saiu para ver as filhas da terra, ou seja, para fazer amizade, para conhecer o local, né? Diná era uma jovem que vivia num ambiente nômade, né? Porque eles vinham, Jacó, desde que tinha saído lá de Ur dos Caldeus, ele estava habitando em tendas, ou seja, vinham como se fossem nômades. E chegam aqui na terra de Siquém, uma terra de costumes e tradições diferentes daquela que Diná conhecia, ou que Diná habitava. E é nesse contexto que Siquém, o príncipe da terra, ou seja, o príncipe daquela localidade, quando vê Diná, fica profundamente encantado por sua beleza
E aqui nós vamos ver uma força arrebatadora da atração física, né? Ao poder o poder que o desejo pode exercer sobre o coração humano, porque aquele homem fica tão encantado e tão atraído por aquela jovem que ele vai e a estupra. E a história de Diná e Siquém nos lembra que o amor e a atração, né, atravessam eras, né? Independentemente da nossa cultura ou da nossa época, né? Nós vimos aqui que talvez aquela cultura onde aquele rapaz, aquele jovem, Siquém, habitasse, talvez ali não tivesse princípios, ele não seguisse princípios, porque ele não teve respeito por aquela jovem estranha que estava chegando naquele local, ou seja, ele não a respeitou. Ou seja, o encontro entre Diná e Siquém nos mostra que Siquém foi tomado por sua paixão e ele toma a iniciativa de conhecê-la. E ele a leva para sua casa e ali a gente vê a importância sobre a necessidade do equilíbrio e respeito nas relações. Embora aqui o texto ele não diga, não julga explicitamente as ações de Siquém, por que ele levou a fazer tal coisa, né? Podemos entender que sua atitude de levá-la para sua casa sem o consentimento de sua família foi um ato precipitado e desrespeitoso, porque ele desrespeita não só a jovem, a Diná, mas também a toda a sua família. E isso nos leva a refletir sobre a importância do consentimento e do respeito mútuo em qualquer relacionamento. E nesses tempos antigos, a questão da dignidade e do consentimento era relevante. E a história de Diná e Siquém nos lembra da necessidade de consideração e cuidado nas interações humanas. E aqui faltou esse cuidado, esse respeito por parte desse jovem, mesmo ele sendo um príncipe, o príncipe daquela terra. Então, o primeiro encontro entre Diná e Siquém, marcado por essa atração e pela precipitação de Siquém, nos apresenta uma visão de um relacionamento que estava fadado a se tornar mais complexo e desafiador à medida que a gente vai lendo. Porque nós vamos ver o que foi que causou tudo isso, né? Porque isso teve uma consequência muito grave. Então, no versículo 8, disse-lhes Amor, o pai do jovem de Siquém: a alma do meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhes deis por esposa. Aparentai-vos convosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, e a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedi. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então aqui está o pedido, né? Ou seja, o jovem fala para o seu pai vai falar com Jacó, pedir a mão de Diná em casamento, mas já depois do acontecido, né? Então a gente vê que após o ato, né, de Siquém, ou seja, depois ele desonrar a Diná, essa notícia chega aos ouvidos de Jacó, pai de Diná, que espera pacientemente por seus filhos do retorno do campo. E Jacó, claramente chocado, desapontado com a notícia, mantém uma postura de observação e espera para decidir qual a melhor maneira de lidar com essa situação. Mas o que é que acontece? O Siquém, por sua vez, ele não perde tempo e decide ter uma abordagem direta para reparar o dano que causou. Ou seja, depois do acontecido, depois do ato de estupro, ele vem até Jacó pedir a mão da filha de Jacó em casamento. Ou seja,
ele busca uma reunião com Jacó e Amor, pai de Siquém, ou seja, primeiro o Siquém pede a seu pai, né, para que eles vão junto até Jacó pedir a filha de Jacó em casamento. Ou seja, essa atitude de Siquém, aberta e direta, é surpreendente, porque ele demonstra agora seu amor por Diná e seu desejo de fazer o que for necessário para tornar as coisas certas, mesmo depois desse acontecido. No entanto, essa tentativa de Siquém, de reconciliação e reparação desse ato monstruoso que ele fez, revela-se um ponto crucial aqui na trama, já que a resposta de Jacó e seus filhos é imprevisível. Aí nós vamos ver aqui no versículo, a partir do versículo 13, diz assim: então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós, então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Então aqui nós vemos que os irmãos de Diná, quando veem Siquém vindo pedir a Jacó a mão da sua filha, os irmãos de Diná, eles armam uma trama, ou seja, eles afirmam que não podem permitir que sua irmã seja desonrada por alguém que não foi circuncidado. Então eles percebem uma oportunidade de vingança e optam por responder de maneira enganosa, dizendo que a irmã dele só poderia ser dada em casamento se o rapaz fosse circuncidado, ou seja, a circuncisão era próprio dos judeus, ou seja, da família de Diná, e os outros não. Então, os irmãos de Diná dizem que ela só poderão dar, Jacó só poderá dar a mão da filha dele, Diná, se o jovem que estava pleiteando fosse circuncidado. Então, mas só que era uma trama dos irmãos de Diná. Então aqui nós vamos encontrar uma reviravolta na história que nos faz questionar a moralidade das ações de Simeão e Levi, porque embora eles, diante daquele ato monstruoso que o rapaz fez com a irmã deles, com Diná, será que eles poderiam usar da mesma tática de vingança, dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, será que eles poderiam usar da mesma forma de vingança, revidando com essa decisão, com essa trama que eles armam? Ou seja, eles estão dispostos a usar um ato sagrado como a circuncisão, como parte de um plano ardiloso, visando a destruição dos homens de Siquém. Eles querem matar todos os homens da cidade de Siquém. Então eles armam essa trama ardilosa para se vingarem do que eles fizeram com a irmã dele. Então essa passagem nos lembra da complexidade da justiça humana e das ações tomadas em busca de reparação, porque muitas vezes nossas respostas às injustiças são motivadas pela raiva e pelo desejo de retaliação. Muitas vezes nós queremos nos vingar, fazer da mesma forma. Alguém fez algo maligno conosco, nós queremos também revidar na mesma moeda, revidar da mesma forma, né? Armando planos ardilosos, tramas diabólicas, malignas, usando da mesma tática, da mesma técnica, da mesma forma que usaram conosco, né? E não é assim que Deus nos ensina, mas aqui nós vemos que essas atitudes foram erradas, né? Então a trama engenhosa de Simeão e Levi nos convida a refletir sobre as consequências de nossas ações e as implicações morais nas nossas decisões. Muitas vezes temos que ver que nós não podemos fazer da mesma forma como agem conosco. Se alguém age de má fé, se alguém age
de forma ardilosa para conosco, nós não podemos revidar na mesma forma. Então aqui nós vemos que a história de Simeão e Levi, quando eles fazem essa proposta, né, para que os homens de Siquém fossem circuncidados, então aqui nos apresenta um dilema moral que ecoa em muitos aspectos da vida contemporânea. Nós, como podemos buscar justiça de maneira adequada e moralmente justificável? Quando a vingança entra em cena, onde traçamos a linha entre o desejo de reparação e a perpetuação do ciclo de violência, porque aqui eles estavam dando continuidade à violência, eles estão revidando na mesma moeda. Então, são questões que nós devemos pensar. Aqui, a partir do versículo 18, diz: tais palavras, ou seja, o trama de Simeão e Levi, quando eles dão um plano para dizer que a filha Jacó só vai entregar Diná se todos forem circuncidados. Então, tais palavras agradam a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para lhes contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhe também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo. Se todo macho entre nós circuncidar como eles são circuncidados. Então, Amor e Siquém, ou seja, Amor e seu filho Siquém, chegam para o povo da cidade de Siquém e dizem a eles, aos homens: olha, nós queremos que essas pessoas, ou seja, essa família de Jacó, habitem junto conosco. Mas eles querem dar as suas filhas e nós, para darmos as nossas filhas a eles nos colocaram uma condição, que todos os homens sejam circuncidados. Então no 23 diz: o seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta de sua cidade. Então aqui nós vimos que o pai de Siquém, Amor, consente que todos os homens da cidade fossem circuncidados. Mas só que isso era uma trama, isso era um plano de Simeão e Levi, dois irmãos de Diná, que queriam matar todos os homens da cidade de Siquém. E no versículo 25 diz assim: ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor da circuncisão, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada a Amor e seu filho Siquém. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violada. Ou seja, eles tramaram isso para vingar o que fizeram com sua irmã. Versículo 28 diz assim: levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos, o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reúne-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Ou seja, aqui nós, nessa parte, nós vemos as consequências que levaram Simeão e Levi, os irmãos de Diná, o seu plano de vingança. Eles colocaram em prática seu plano de vingança
contra os homens de Siquém. E essa parte nos leva a refletir sobre as implicações profundas das escolhas humanas, especialmente quando motivadas pela ira e pelo desejo de justiça. Eles fizeram justiça com as suas próprias mãos, né? Por quê? Porque após o acordo de circuncisão firmado com os homens de Siquém, Simeão e Levi aguardou o momento oportuno para agir. Ou seja, a atmosfera de tensão se intensificou à medida que quando eles se aproximaram da cidade, quando eles viram que todos os homens estavam sentindo a dor, né? Porque após a circuncisão os homens sentem dores. Então foi aí que eles tomaram suas espadas. Ou seja, quando os homens de Siquém estavam vulneráveis após o procedimento da circuncisão, então Simeão e Levi lançam um ataque surpresa àquela cidade. E essa ação é marcada por astúcia e traição, já que os irmãos de Diná aproveitaram-se da fraqueza momentânea dos homens de Siquém para perpetuar seu plano de vingança. Eles massacraram todos os homens da cidade, incluindo Siquém, o que havia estuprado sua irmã Diná, e seu pai Amor. Então aqui a narrativa nos faz questionar as consequências do desejo da vingança. Embora a desonra sofrida por Diná seja inegavelmente grave, mas a resposta extremamente violenta de Simeão e Levi nos leva a refletir sobre até que ponto a justiça deve ser alcançada através da vingança, porque as ações dos irmãos de Diná revelam uma profunda raiva e uma determinação de infligir um castigo desproporcional, porque aí, a partir disso, eles matam não só o que fez o ato de desonrar Diná, que foi Siquém, mas eles matam a Siquém e matam todos os homens daquela cidade. Ou seja, esse episódio nos faz refletir sobre o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia, porque Simeão e Levi justificaram sua vingança como uma maneira de restaurar a honra de sua família, mas a brutalidade de suas ações questiona se a justiça foi realmente alcançada, ou se simplesmente perpetuaram mais um ciclo de violência. E nós acreditamos que sim, que isso causou mais e mais violência, porque foi maior a vingança que eles fizeram, porque eles mataram mais gente. Então isso, além disso, a trama destaca as consequências de ações impulsivas e vingativas, né? A matança dos homens de Siquém desencadeia uma série de eventos que afetam não apenas a família de Diná, mas também Jacó e seus outros filhos, porque isso iria causar mais mortes. É tanto que Jacó, quando vê essa ação desses dois filhos dele, ele diz assim: vós me afligistes, me fizeste odioso entre os moradores, porque agora eles vão se tornar odiosos entre os moradores que estão morando ao redor deles, que eram os cananeus, os ferezeus. Então agora Jacó diz, pronto, então agora vai causar mais violência. Então isso é uma lembrança poderosa de que a busca por justiça deve ser equilibrada com compaixão e respeito pela vida humana. Então a história de Simeão e Levi serve como um alerta sobre as complexidades das relações humanas e as escolhas que fazemos em busca de justiça. Muitas pessoas hoje em dia querem fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, alguém fez algo injusto contra a pessoa quer lá fazer injustiça com as suas próprias mãos, né? A vingança, embora seja uma resposta natural à injustiça, mas raramente ela traz a paz e a resolução que buscamos. E as consequências devastadoras de suas ações nos lembram do poder da ira descontrolada, né? A pessoa fica com a ira tão descontrolada que age por impulso, né? Então ela vai agir e reagir de uma maneira descontrolada diante de uma agressão, porque essa agressão desse estupro aqui causou ainda mais violência, né? Então, o que é que nós podemos ver, né? Que esse capítulo de Gênesis 34, embora se desenrole assim num contexto antigo, mas traz importantes reflexões que ressoam até os dias de hoje, porque ela nos lembra de questões universais que continuam a afetar nossas vidas.
e a sociedade, né? Destacando a temporalidade das suas lições. Em primeiro lugar, nós vimos a história de Diná e a sua desonra, porque nos convida a refletir sobre a importância do consentimento, do respeito das relações humanas, né? Então, em nossa sociedade, né, então nós vemos o desrespeito que acontece entre homens e mulheres. A história nos alerta sobre os perigos de ações impulsivas e desrespeitosas que podem levar a consequências graves. Mas também nós não devemos agir como agiram os filhos de Jacó, Simeão e Levi, que eles agiram com mais ódio ainda, mas eles agiram com um plano de vingança que foi bem superior ao que aconteceu com sua irmã. Eles mataram todos os homens daquela cidade com raiva e com ódio pelo que o príncipe daquela cidade, Siquém, fez a sua irmã, que foi abusar sexualmente dela, que foi estuprá-la. Então, o que é que eles fizeram? Eles mataram todos os homens daquela cidade. E isso nos leva a refletir sobre as consequências imprevisíveis de nossas ações. Muitas vezes nossas escolhas têm um impacto muito amplo, né, do que imaginamos. Então é importante considerar cuidadosamente as implicações de nossas decisões e de maneira como elas afetarão não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. A busca de Jacó pelo perdão e pela reconciliação espiritual após os eventos traumáticos destaca a importância de reconhecer nossos erros e buscar o caminho da renovação. Então, em nossa vida, enfrentamos desafios, mas a história nos lembra que sempre há possibilidade de redenção e de avanço em direção à cura. Então, aqui no capítulo 34, oferece um espelho para a nossa própria vida, lembrando da importância do respeito, do consentimento, da justiça, da responsabilidade e da busca pelo perdão e pela reconciliação. Se algo foi feito contra nós temos que buscar perdoar. A busca pelo perdão deve ser incansável na nossa vida. Isso é o que nos mostra o capítulo 34. Amém?